Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve por aí? Sejam bem-vindos ao Senai de Sertãozinho, tá? Obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Marcelo Rolim, eu sou um dos coordenadores aqui da escola e vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito dos cursos que se iniciam na próxima semana. Sejam bem-vindos ao Senai de Sertãozinho. Eu estou aqui com o Rafael e com a Poliana, eles vão se apresentar e depois a gente começa a nossa reunião, ok? Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa escola. Vamos dar início aí à nossa live, transmitir boas informações para que vocês comecem o ano letivo da melhor forma possível. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, meu nome é Poliana, sou analista aqui de qualidade de vida da escola. Também desejo aí uma boa reunião, dúvidas, a gente vai estar esclarecendo, podendo aí responder o máximo possível dos esclarecimentos de vocês. Ok. Eu vou colocar uma apresentação breve agora para a gente conversar um pouquinho, mas eu continuo com vocês aqui via áudio, ok? Bom, um resumo rapidinho do que vai acontecer hoje. Essa live vai ter uma duração prevista de 30 minutos, tá? A gente não pretende se estender muito mais que isso. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos que se iniciam na próxima semana, quais são os cursos. Vamos falar um pouquinho sobre as aulas remotas e os recursos necessários para poder participar dessa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a data e horário das aulas, o rendimento e frequência nos cursos. Vamos ter um vídeo para mostrar a escola para quem não conhece, um vídeo rapidinho de 2 minutos. A Poliana, que vocês acabaram de conhecer, vai falar um pouquinho sobre as ações relacionadas à qualidade de vida e depois eu volto falando um pouquinho sobre informações e convivência na escola, tá? No YouTube, vocês já estão interagindo aí, existe um espaço lá no chat e a ideia é que vocês postem pergunta, postem qualquer dúvida que vocês quiserem, né? O Rafael também apoiando aqui nisso e na medida do possível ele vai responder e no final a gente vai abrir espaço para pelo menos responder umas 10 perguntas aqui com vocês. No final dessa live, tá? Os alunos e responsáveis pelos alunos de cada turma deverão entrar em outra sala virtual, né? Os professores já estão orientados e irão enviar um link para vocês, né? Então vocês vão sair do YouTube e entrar através de um link em outra sala virtual. Nessa sala vocês vão receber orientações dos docentes sobre as aulas da próxima semana, como é que é o acesso, que aula que vai ter, o horário. Então vão receber informações mais detalhadas sobre o que acontece na próxima semana. Bom, os cursos que a gente começa na próxima semana, no período da tarde, é o auxiliar de linha de produção, com duração de 800 horas e 1 ano, o caldeireiro, que tem 1.600 horas e 2 anos de duração, 2 turmas de eletricista, de 800 horas, também com 1 ano de duração, uma turma de instrumentista montador, 800 horas, 1 ano, uma turma de mecânico de usinagem, que está sendo oferecida pela primeira vez aqui na escola, 1.600 horas, 2 anos de duração, uma turma de operador de processos químicos, 800 horas, com 1 ano de duração, uma turma de mecânico de manutenção, 160 horas, 2 anos, e uma turma de operador de suporte técnico em tecnologia da informação, 800 horas, também com duração de 1 ano. Todas essas turmas que eu mencionei até agora são de aprendizagem industrial, tá? E também teremos uma turma de técnico em química de 1.200 horas que tem duração de 1 ano e meio. Bom, falando um pouquinho sobre a próxima semana. É de conhecimento de todos que a gente está no meio de uma pandemia, tá? E em função disso a gente está sujeito ao Plano São Paulo de combate à pandemia, tá? Então a nossa cidade, a nossa região, na verdade, aqui está classificada na área vermelha, tá? E em função dessa classificação existem várias restrições, principalmente quanto à questão de aglomeração de pessoas, tá? Então, em função disso, as nossas aulas, que se iniciarão no dia 8/2, serão usando a estratégia de aulas remotas, tá? Só para esclarecer o que significa aula remota, né? São aulas que são ministradas pelos nossos docentes no mesmo horário da aula presencial, por meio de utilização de recursos tecnológicos, que no nosso caso aqui é a plataforma Teams, e usando o WhatsApp como apoio a essas atividades. Uma informação importante das aulas remotas,
que elas não são gravadas, né? Então é importante que você esteja presente para participar dessas aulas. Não dá para falar assim, eu não dá para assistir agora, eu assisto depois. Não tem essa opção em aula remota, tá? E é fundamental que os alunos participem dessas aulas, tá? Participem das atividades. Não basta simplesmente entrar na aula, se logar na plataforma e não participar da aula, né? Então os docentes vão incentivar e monitorar a participação de vocês, alunos, nessas aulas. Isso é muito importante para garantir a aprendizagem de vocês. A gente espera no futuro próximo, talvez daqui uma semana, talvez 2 semanas, a gente não tem essa informação exata ainda, mas mudar a estratégia de aulas remotas para aulas mistas. O que significa aulas mistas? As aulas teóricas continuariam sendo ministradas de forma remota, tá? Usando as plataformas, e as aulas práticas sendo realizadas na forma presencial nos laboratórios e oficinas do Senai. Na prática seria o seguinte: por exemplo, numa segunda-feira, a turma A teria aulas teóricas ministradas de forma remota, e na terça-feira ela viria aqui na escola para participar das aulas presenciais num laboratório ou numa oficina do Senai, tá? Depois, quando a gente estiver mais próximo dessa situação, com certeza os docentes vão orientar vocês em questão dos protocolos de segurança que a gente tem no Senai aqui, que a gente está usando para garantir a segurança de vocês que estarão chegando e a segurança de nós que estamos aqui trabalhando, tá? E eu acredito que tenham pais, tenham responsáveis aí nessa nossa reunião, que a gente convidou, justamente porque a gente acredita que a família é uma peça-chave nessa situação de aula remota, né? Porque é fundamental o apoio e o incentivo da família na participação, né? É uma rotina diferente, né? Vocês vão levantar de manhã ou após o almoço, a princípio vocês pegariam um transporte e viriam para a escola. Nessa condição, você está em casa, você vai ter só que ligar o seu computador, o seu celular para poder participar da aula. Então, ou seja, a gente tem muito mais distrações a gente estando em casa do que estando numa aula presencial, né? Então a ideia é que a gente seja um pouquinho mais criterioso, seja organizado para conseguir participar efetivamente das aulas remotas. Bom, falar um pouquinho sobre os recursos. Temos 2 condições que a gente dividiu aqui em termos de recursos. Os recursos ideais para participar das aulas, vamos falar assim, para poder receber todas as informações, não ficar nada de fora, seria que o aluno tivesse ou um notebook ou um computador com webcam e caixas de som, tá? E uma internet banda larga para poder estar conectado. Por que tem que ter webcam e caixa de som? Porque normalmente as aulas, os professores falam, os professores exibem imagem, exibem apresentação, né? O aluno pode falar, o aluno pode interagir com a aula, tá? Então é semelhante a uma aula presencial, mas porém remota. E a internet é que faz essa interligação, tá? Por que eu digo que o computador é a situação ideal? Existem alguns softwares, a própria plataforma que a gente vai usar da Microsoft, a Teams, ela tem mais recursos quando instalada no computador ou no notebook do que num celular, por exemplo, né? O celular seria o próximo caso aqui, que seriam os recursos mínimos. Então, como eu disse, ele tem algumas limitações, tá? Tanto o celular como o tablet, ele vai ter que ter também internet, um pacote de 4G, né? Um pacote de dados, e vocês também terão acesso às aulas, porém fica limitados, por exemplo, a algumas ações, né, no celular, né? Por exemplo, é possível editar um texto no celular? É possível, mas no computador é muito mais fácil. Você tem um teclado, você tem um mouse, e é muito mais intuitivo no computador do que num celular ou num tablet, tá? Então, se vocês conseguirem se organizar para isso, para ter um dos 2 recursos, precisa ter pelo menos um dos 2 para poder participar das aulas remotas. Bom, falar um pouquinho sobre datas e horários. As aulas, como eu disse, se iniciam no dia 8/2 e termina com data prevista em 2/7, 2 de julho, tá? No primeiro semestre. Segundo semestre, se inicia no dia 29 de julho e termina no dia 23/12. Horário de entrada. Para todas as turmas, o horário de entrada é às 13 horas. A de saída, para todas as turmas, é às 17 horas, com exceção do técnico em Química, que sai às 17h15. Tá? Então o pessoal da Química vai ficar um pouquinho mais na aula aqui, 15 minutos a mais. Importante observar isso.
Tá? Então a única diferença aqui do horário de entrada e saída é a saída do pessoal de Química, que é às 17h15. Falar um pouquinho sobre rendimento e frequência escolar. A escala do Senai de notas, diferente das escolas aqui da nossa cidade, ela é de 0 a 100. Tá? E no mínimo, para você ter aprovação, na disciplina você tem que ter 50, né? Ou seja, 50%. Tá? Durante o semestre a gente vai ter 100 dias letivos e é preciso estar presente tanto remotamente como presencialmente pelo menos 75% desses dias. Ou seja, de 100 dias letivos, pelo menos 75 você tem que estar na escola, né? Isso é legislação e a gente precisa seguir isso. Vou passar agora rapidamente um vídeo para vocês, para quem não conhece o Senai, tá? Mostra parte das atividades que são desenvolvidas aqui no Senai. Daqui a pouquinho eu volto. Essa é a Escola Senai Héctor Bizanini, Sertãozinho, São Paulo. A unidade conta com cursos nas áreas de metalmecânica, automação industrial, tecnologia da informação e química. Bora conhecer? Como o Senai se preocupa com o bem-estar de todos da instituição, todas as escolas seguem protocolos rígidos de higiene e segurança durante a pandemia de coronavírus. O uso de máscara é obrigatório e a temperatura de cada aluno é medida ao entrar na unidade. Todos os ambientes contam com dispensas de álcool gel para a frequente higienização das mãos. Essa é a biblioteca e já te adianto que é muito mais do que um simples ambiente de estudo. Aqui é incentivada a cultura maker, onde o aluno aprende usando a criatividade. O ambiente conta com impressora 3D, componentes, sensores e placas eletrônicas para que os estudantes desenvolvam a habilidade de programação e robótica desenvolvendo projetos incríveis. Agora, a gente está no laboratório de automação de processos contínuos, onde os alunos das áreas de eletricidade, programação e automação aprendem na prática através das tecnologias mais avançadas da indústria, como na realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas, digitalização e muito mais. Esse é o laboratório de Química, setor responsável por fazer o controle de qualidade do etanol fabricado nas usinas. Aqui, os alunos do curso técnico de Química contam com equipamentos de ponta para atuar na formulação e verificação de compostos químicos diversos. Essa é a planta de etanol, a estrela da nossa unidade, estrutura que simula uma planta de uma grande indústria. É aqui que fabricamos o etanol, combustível em que o Brasil é líder mundial na produção. Aqui, prestamos serviços a empresas e os alunos das áreas de eletricidade, mecânica e automação industrial têm a oportunidade de aprender na prática em um ambiente que conta com o que há de mais avançado na indústria. Isso foi só um pouco do que a Escola Senai Héctor Bizanini tem para te oferecer. Pessoal, estamos de volta, então agora a Poliana vai falar um pouquinho com vocês a respeito da qualidade de vida. Bom, pessoal, boa tarde. O trabalho, né, que eu desenvolvo aqui na unidade, que é esse atendimento ao aluno, famílias, empresas, o que ele desenvolve, né? Ele faz todo um apoio junto aos professores, junto à coordenação e os alunos para o acompanhamento. Então, tanto no acompanhamento da aprendizagem, quanto no acompanhamento socioemocional. Então, a gente faz todo um trabalho, né, com esses alunos. Quero até deixar claro aí que, né, como a gente colocou questão de frequência, rendimento, como que isso trabalha, qual é o meu papel, né, nesse trabalho. A gente vai fazer o apoio do acompanhamento, como o professor Rolim colocou, né? O aluno tem que estar presente mesmo com as aulas remotas, vocês são alunos empregados, então a gente precisa acompanhar, estar frequente, estar acessando essas aulas remotamente. Por quê? Porque isso é passado para as empresas acompanham o desenvolvimento de vocês. Independente de vocês estarem aqui no presencial ou estar no online, vocês são alunos contratados. Então, isso é um dos pontos que a gente precisa aí deixar bem claro, que é um dos meus trabalhos, estar acompanhando a vida acadêmica de vocês. Então, os professores passam, né, todo esse posicionamento aí diariamente, semanalmente, da frequência, do rendimento, de como vocês estão atuando, questão de contratos, tudo isso a gente vai estar
conversando aí ao longo desse período para tirar essas dúvidas. Então, aí o trabalho, né, aqui meu no atendimento ao aluno, né, que é esse trabalho de qualidade de vida, a gente trabalha também não só, né, com essa questão da aprendizagem, a gente faz as rodas de conversas que é para trabalhar com a diversidade. Então, é trabalhar com as questões do dia a dia que envolvem a questão da inclusão, né, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a questão de raça, de etnia. Então, tudo isso não é só uma instituição voltada para os aspectos tecnológicos, só a questão da capacitação para o mercado de trabalho. Nós também temos todo um trabalho de preparação no sentido realmente da qualificação e do preparo desse aluno na parte emocional, na parte do comportamental, de como esse aluno se comporta no dia a dia. Então, tudo isso a gente também trabalha. Então, eu preciso desse apoio, né? Esse trabalho é um trabalho em conjunto com a família e com a empresa. Então, por isso que hoje a gente está aqui fazendo essa reunião com os pais, com os alunos, para a gente aí poder passar um pouquinho do que é, né, o Senai, como é a nossa forma de trabalho, todo esse aspecto, né, de preparação de vocês para o mercado de trabalho, ele precisa estar em paralelo, né, ele trabalha junto com esses outros comportamentos que o Senai também desenvolve ao longo desse período que vocês estão aqui, né, desse 1 ano aí de curso, que são as atividades que a gente coloca como complemento, as atividades interdisciplinares que a gente tem. Projetos, né, não só sociais, que a gente tem aí todo um trabalho junto com a comunidade, de campanhas de arrecadações de alimentação, que envolve todo o aluno nesse trabalho, como também em projetos, como a gente tem o Senai, deixa eu ir para o próximo slide, que são os projetos que a gente tem de vivência profissional, a gente tem as semanas de tecnologia, a gente tem as participações do Inova Senai, do Mundo Senai, a gente tem um trabalho que chama, um trabalho que é de Olimpíada do Conhecimento, então também é uma preparação, né? O aluno ele não entra só como aprendiz, ele tem outras possibilidades de conhecimento, de preparo, não só para o mercado de trabalho, mas realmente até depois para seguir outros caminhos, né? Acadêmicos, profissionais, que isso o aluno tem como base no Senai, e a gente tem todo esse apoio junto com a equipe técnica, junto com os professores, com a coordenação, de apoio ao aluno e junto à família e às empresas. Então, esse é um pouquinho aí do meu trabalho. A gente vai estar conversando bastante aí ao longo desse ano, né? Eu vou estar fazendo as reuniões não só com os alunos, mas as reuniões com os pais. A gente desenvolve aí muita atividade de acompanhamento. Então, eu preciso que isso fique bem claro. A questão da presença realmente dos alunos. Por quê? Porque isso as empresas também estão acompanhando. Elas têm um processo de acompanhamento que isso pode gerar depois um desconto, pode ter uma quebra de contrato. Então, tudo precisa ser justificado em relação à questão de falta. Poliana, eu não posso participar da reunião. Como que eu faço? Vocês, né, como colocou o Rolim, vocês têm uma quantidade mínima de frequência, uma quantidade de falta, como justificar? Então, isso daí também os professores vão trabalhar com vocês logo após, né, a reunião, colocar sobre essa questão de regras, e estou à disposição depois para tirarem as dúvidas, para a gente poder ir conversando um pouquinho mais sobre esses trabalhos que a gente vai fazer ao longo do ano. Agradeço aí, pessoal. Obrigada. Pessoal, Rolim novamente com vocês. Bom, vamos falar agora um pouquinho da que a gente chama de guia de convivência. Basicamente são algumas regras que a gente segue aqui no Senai para ter um ambiente de convivência melhor, tá? É importante ressaltar que essas regras, elas são baseadas em regras da indústria, e considerando que vocês vão trabalhar na indústria, pelo menos esse é o plano, né, que vocês recebam uma formação profissional e vão atuar numa área industrial, né? Vocês já vão se habituando com algumas dessas regras que são as mesmas da indústria, né? Então, por exemplo, a primeira aqui, não pode usar camisetas sem mangas, de times e bonés, né? Isso é uma regra que a gente segue aqui na escola, que também é uma regra que normalmente as indústrias seguem. Uso de bermudas, saias, vestidos e calças extremamente justas ou de material sintético, tá? Uso de calçados abertos, tais como chinelos, sandálias e similares. Uso de tênis. E
obviamente, a questão de fumar, né? Então, tudo isso que está nessa tela aqui, a princípio, são coisas que não podem ser feitas, são roupas, vestimentas que não podem ser usadas na escola. Continuando aqui, falar um pouquinho sobre a segurança, né? Vocês vão ver aqui que durante os cursos, alguns cursos mais, outros menos, mas a maioria deles usa equipamentos de segurança, tanto EPI como EPC, tá? E qual que é a proposta desses equipamentos? São equipamentos para garantir a segurança física de vocês, tá? Então a gente é muito criterioso com isso é muito importante para a gente, porque a gente sabe que vocês vão chegar aqui no Senai inteiros, e a gente quer que vocês terminem o curso de formato inteiro. A gente não quer ninguém machucado, ninguém ferido, né? Então a gente tem todos os cuidados, nossos equipamentos são preparados para receber vocês, e vocês têm que usar, em algumas áreas, equipamentos para proteção de vocês mesmos, tá? E algumas outras vestimentas aqui que não são permitidas por conta de segurança, né? Alianças, anéis, correntes, pulseiras, tá? Dependendo da área que você estará trabalhando, o curso que você estiver fazendo, esse tipo de adorno pode provocar um acidente. Ele pode enroscar numa máquina, ele pode enroscar num cabo elétrico, então, ou seja, são situações que podem gerar acidente. Então, como a gente não quer acidente, a gente segue essas regras aqui na escola. Mas fiquem tranquilos que os professores vão trabalhar bastante com vocês isso e vão pegar muito no pé de vocês nessa questão de segurança. Bom, aí a gente tem aqui um item que a gente chama de colaboração, que a gente pede a colaboração de vocês, né? Então, um dos primeiros itens que a gente pede, que a gente considera super importante, que vocês cumpram os horários estabelecidos, tá? Por que isso? Porque a ideia é que as aulas começam às 13 horas, o professor vai fazer a chamada e as aulas vai começar logo em seguida. Não dá para ficar esperando, vamos esperar 15 minutos, vamos esperar meia hora, porque o pessoal está chegando, né? A gente vai tratar exceções que tem problemas de transportes, por exemplo, a gente vai tratar como exceção. Mas a regra é que 13 horas as aulas se iniciam, tá? Se você vier de bicicleta para a escola, existe bicicletário aqui para guardar a sua bicicleta, né, dentro da escola, e a gente orienta que vocês tragam um cadeado para manter a segurança dessa bicicleta. A gente não consegue garantir a segurança da bicicleta de vocês, então cada um traga a sua corrente, o seu cadeado, para garantir que não tenha problema de uma bicicleta sumir dentro da escola, tá? Uma outra coisa que a gente vai incentivar vocês aqui é a questão da coleta seletiva, descartando adequadamente seus resíduos e respeitando as normas do meio ambiente, tá? Então, espalhados na escola a gente tem lixos para coleta seletiva. Vocês vão aprender a fazer destinação de resíduos, dependendo da área que você faz o curso, e algumas máquinas geram resíduos como cavacos, como lubrificantes. Então vocês vão aprender como é que faz esse descarte, que não é simplesmente jogar lá no esgoto, na vala, né? Então vocês vão aprender o jeito correto de tratar isso. E para que a nossa escola esteja sempre bonita, sempre limpa, sempre organizada, é óbvio que a gente precisa da contribuição de vocês. Vocês que não conhecem aqui ainda, vocês vão ver que a nossa escola é muito limpa e muito organizada. Só que se todo mundo não colaborar, a gente não consegue manter a escola desse jeito. Então a gente vai pedir a colaboração de vocês com a limpeza e organização dos ambientes escolares. Todos eles, da cantina, da sala de aula, do banheiro, todos eles que vocês terão acesso. E por último, que nunca foi mais importante do que agora, a questão da higiene, né, por conta da Covid, né? Então vocês vão ver que na hora que vocês vierem para a escola, para a aula presencial, a gente vai estar seguindo protocolos aqui de segurança para vocês, né? Então vai ter um momento que vocês vão ter que lavar a mão, passar gel, passar álcool líquido, álcool gel. Vai ter momentos que você vai ter que vai medir a sua temperatura. A gente vai ficar o tempo todo brigando com vocês para ficar distante. A gente sabe que é muito difícil vocês conseguirem ficar distantes. A idade de vocês pede que vocês fiquem próximos, mas a gente vai brigar com vocês para vocês ficarem juntos. Mas por quê? Porque para garantir a segurança de vocês e a segurança de quem trabalha aqui na escola, tá? Então, isso a gente fala que é colaboração, porque é importante que vocês comecem a entender a necessidade de ter essas preocupações e de ajudar a gente nessas questões. Bom, eu encerro por aqui a nossa live, tá? Agradeço a presença de todos, estamos com quase 170 pessoas conectadas, isso é muito legal, né? E muito importante para a gente também, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai responder algumas perguntas. Tem algumas perguntas no chat aqui que chegaram, a gente vai estar respondendo para vocês. E terminando as perguntas, a gente fecha a nossa reunião e
e iremos para a orientação que vocês entrem lá no grupo de WhatsApp de vocês, vai ter um link lá que o professor mandou, e nesse link você vai ser direcionado para uma outra sala, uma outra reunião, porém uma reunião específica ao seu curso. Tá? Nessa reunião o professor vai tratar com você as questões do seu curso. Ok? Você responder essa? Pessoal, boa tarde. Um dos questionamentos aqui é: vamos ter carteirinha de estudante para ter acesso ao clube do SESI? Vocês têm uma carteirinha, mas ela não dá acesso ao SESI. Antes, nós tínhamos até realmente uma parceria, o SESI, né, liberava para que os alunos do Senai frequentassem as dependências do SESI. Mas devido a toda uma questão de reestruturação, até por uma questão financeira, hoje os alunos do Senai, eles não têm mais o acesso como era antes, na gratuidade. Então, hoje os acessos que os alunos têm, eles são pagos, as modalidades do SESI hoje. Então, a academia, ela tem um valor para você utilizar a natação. Então, hoje tem um valor simbólico lá, mas ele é cobrado. Então, realmente, aquela carteirinha que o aluno tinha acesso à gratuidade, hoje nós não temos, até por uma questão realmente de estruturação e uma questão financeira. Como serão as aulas presenciais? Então, como nós colocamos, ainda não temos a previsão, né, desse retorno, por enquanto a gente continua. Assim que for liberado, né, que a gente tiver informações aí do governo, tiverem alguns decretos, a gente informa pelos grupos de WhatsApp o retorno presencial, provavelmente seguindo alguns protocolos pela questão da quantidade. Às vezes a gente começa com um número aí de 35%, 40% de permanência dos alunos, às vezes com algum rodízio, mas a gente está, como o professor Rolim colocou, preparado para receber esses alunos presencialmente, no que se refere a todo o cuidado de distanciamento, os protocolos de higiene, os cuidados em sala de aula, todos os ambientes com álcool em gel. Então, tudo isso a gente realmente também toma cuidado com as aulas presenciais, mas nós iremos também, todo o nosso canal de comunicação será via WhatsApp. Então, até a gente ainda não ter uma definição, a gente conversa aí pelo WhatsApp. O que seria a vestimenta adequada? Quando a gente fala a questão do vestimento, é porque a gente está numa área, vamos dizer assim, de risco, porque o Senai é uma escola de formação profissional. Então, a gente tem laboratórios, a gente tem oficinas, e aí a gente, como foi colocado, a gente tem ambientes que, dependendo da forma como você vem vestido, isso pode ser um ponto de agarramento, e isso pode gerar um acidente. Então, por exemplo, quando a gente coloca do aluno, ele está com uma calça desse estilo mais rasgado, com algum desfiado, a menina está com uma blusinha de alcinha. Isso no ambiente de uma oficina mecânica, se ele acaba esbarrando num equipamento que está ligado, que ele está operando, isso pode ser sim um risco, não só para o aluno, como para o colega que está do lado, porque isso gera um ponto de agarramento e isso gera um acidente. Então, quando a gente fala de vestimento adequado, o que a gente está colocando, entende, né? São, a princípio, o sapato fechado, que no caso seria o tênis. A hora que vocês receberem os EPIs, que provavelmente as empresas já estão entrando em contato com vocês, vocês vão receber o sapato de segurança, que isso é obrigatório, porque isso faz parte da formação de vocês para a indústria. Então, o Senai está preparando vocês com todas essas questões de regras e normas. Não é porque a Poliana, o Rolim, a coordenação pega no pé, o professor pega no pé. É que nós realmente precisamos preparar vocês para esses ambientes a hora que vocês frequentarem a indústria. Então, eu preciso ter o sapato de segurança adequado, a questão da calça, por que ela não pode ser essa calça de um pano mais molinho, de um pano mais sintético, porque ele pode ter um contato com algum equipamento quente, e isso pode derreter, queimar a pele, a questão, né, da blusa. Então, a gente, a princípio, orienta calçado, calça jeans e camiseta.
Logo, vocês terão os uniformes, que isso a gente vai conversar também ao longo do retorno às aulas. Não faz sentido agora vocês terem acesso ao uniforme, até porque a gente vai estar em aulas remotas. Então, a princípio, não sei se era o sentido da pergunta, mas essa questão de vestimenta adequada, a gente pensa na segurança de vocês. Então, por isso, tomar esses cuidados com essas roupas, né, com esses equipamentos. Tem uma pergunta aqui agora que é, pode usar piercing? Né? Como eu disse lá na apresentação, a gente tem a questão dos adornos, né? Então são as correntinhas, são os relógios, e o piercing entra com essa mesma característica. Tá? Então, a princípio, o piercing é considerado um adorno, então ele não pode ser usado, principalmente relacionado à área do curso que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo o curso da elétrica, por exemplo, um piercing é um metal, e metal não combina com a elétrica. Né? Então, se tiver a usar piercing, vai ser necessário tirar para poder participar de um curso na área de elétrica, por exemplo. Uma outra pergunta aqui, quais são os professores do mecânico de usinagem? Né? Daqui a pouquinho eles vão estar falando com vocês, mas eu posso adiantar aqui que é o Fernando Pandolfo e o Tiago Domingues. Tá? São os professores que vão estar trabalhando com vocês na mecânico de usinagem. Mais algum? Bom, tem uma pergunta aqui que está falando assim, a empresa ainda não fez contato, o que eu faço? Tá? Existe um prazo para a empresa contratar, fazer o registro dos alunos. Tá? Esse prazo normalmente está associado a 5 dias após o início do curso. Tá? Então pode ser, provável que ele faça contato com vocês, talvez até amanhã, ou no mais tardar no comecinho da semana que vem. Tá? Se caso não acontecer isso, entre em contato com a gente, que a gente consegue ajudar vocês a verificar o que está acontecendo. Ok? O aluno vai receber na empresa ou no curso o seu salário? Na verdade é o seguinte, a relação que existe nesse contrato de aprendizagem você é contratado pela empresa. Então a empresa vai ter uma folha de pagamento e ela normalmente deposita num banco, você vai ter que abrir uma conta no banco, e a empresa que vai pagar você como funcionário dela. Né? O Senai, na verdade, presta um serviço para a empresa fornecendo educação profissional para vocês. Tá? E só complementando aqui a fala do Rolim, a gente precisa deixar bem claro a hora que fala essa questão, né, dessa relação da empresa com o Senai. O Senai, qual é o posicionamento dele? Na nossa posição é cuidar da parte educacional, tá? Então a gente vai tratar com vocês tudo aquilo que for relacionado ao curso, à aprendizagem. Essa parte legal, trabalhista, nós não temos como ter acessos à folha de pagamento, qual que é o valor do salário, se eu tenho vale transporte, qual que foi o desconto. Então, todas essas informações, vocês precisam realmente ter junto à empresa. Então, a hora que for assinar o contrato, isso vocês já precisam tirar essas dúvidas, porque realmente, assim, a gente tem quase 400 alunos, a gente não tem acesso. Porque às vezes, Poliana, mas por que o meu salário é X do fulano? Cada empresa tem realmente o seu método, tem as suas tratativas, as suas convenções coletivas, então a gente não interfere. O Senai não tem esse poder de interferir na parte trabalhista. Então a nossa função é só na parte educacional, orientações no que se refere à parte educacional do curso. Ok, obrigado, Poliana. Posso usar o celular como webcam? É mais uma pergunta que foi feita aqui. Pode contar comigo. A Alexa não, a Google falou que pode. Desculpa, pessoal, está interagindo com a gente aqui. Na verdade, o celular, se você estiver usando o celular e instalar o aplicativo Teams nesse celular, a câmera do celular vai funcionar com webcam. Então você consegue participar de uma aula, inclusive participando com a sua imagem, com o seu vídeo. Tá? Então é possível sim. Tá? Mas dúvidas mais particulares como essas, os professores vão estar conversando com vocês e vão estar orientando vocês daqui a pouquinho. A penúltima pergunta aqui, teremos que comprar o uniforme? A princípio sim, tá? Como a Poliana disse, a gente não discutiu isso ainda por conta do início das aulas serem remotas, mas normalmente a gente faz, até para organizar a escola, para padronizar as ações aqui dentro, todos os nossos alunos usam uniforme. Tá? Então, vamos falar assim, historicamente, os alunos que iniciam o curso aqui adquirem o uniforme nas primeiras semanas e depois usam o uniforme durante o curso todo. Como vai funcionar as aulas remotas para
quem não tem recurso disponível? Boa pergunta, agradeço quem fez, porque a gente ia falar sobre isso no finalzinho aqui, tá? Provavelmente vocês já receberam um link dos professores com uma pesquisa no Forms para identificar que tipo de recurso que vocês têm. Tem celular, tem internet, tem banco de pacote de dados. Ou seja, a ideia é entender como é que os nossos alunos que estão começando estão relacionados aos recursos necessários para a aula remota, tá? O diretor não pôde participar agora dessa live, mas de manhã ele falou já com o pessoal da manhã, tá? O Senai aqui de Sertãozinho vai se esforçar ao máximo para garantir que todo mundo tenha condições de participar das aulas remotas, tá? A gente não sabe exatamente como a gente vai fazer, porque a gente não tem o número de quantos alunos tem esse problema de não ter recurso nenhum, tá? Mas é importante que vocês saibam que se você está matriculado aqui, se você é aprendiz de uma empresa, é nossa função apoiá-los e dar condições para que você participe das aulas, tá? Não sabemos exatamente como isso pode acontecer, mas o que é fato é que a gente vai apoiá-los de uma forma ou de outra, a gente vai tentar apoiá-los para que vocês participem em condições iguais com quem tem recurso, ok? Então, quanto a isso, fique tranquilo. Peço novamente que todos respondam essa pesquisa que foi feita, né? É uma informação importante para a gente começar a se organizar e se planejar como a gente vai estar apoiando vocês nessa situação aí de falta de recurso disponível para participar da aula remota, ok? Mais algum? As aulas presenciais voltam quando na nossa região? Em qual fase? Pessoal, estão perguntando aqui a questão das aulas presenciais em função das fases do Plano São Paulo, né? Como eu disse lá no comecinho, a gente está na fase vermelha. A fase vermelha é a mais restritiva de todas. Então, hoje a gente pode ter 30% ou 35% da ocupação da escola e somente no horário comercial. Eu não posso ter aluno aqui na escola no período da noite e nem aos sábados. Então, é a fase mais restritiva de todas. A hora que a gente mudar para laranja, eu posso ter alunos aqui aos sábados, posso ter alunos à noite porém, continuo tendo de 35% a 40% de ocupação, né? Na fase laranja, já é possível eu fazer a questão das aulas mistas, que a gente falou lá no comecinho, né? Eu consigo, ao invés de trazer todas as turmas juntas, eu faço um calendário onde essas turmas se intercalam e parte delas ficam em casa em aulas remotas e parte delas vem aqui para a escola em aulas presenciais, desde que eu fique dentro das porcentagens de ocupação da escola, né? Então esse é o plano nosso. Imagino para daqui uma semana, daqui 2 semanas no máximo, a gente já está operando nessa condição, tá? Mas tudo depende da avaliação da nossa região na questão aí do Plano São Paulo, ok? Zerou? Pessoal, acho que zeramos as perguntas aqui, eu não queria prolongar muito mais que isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Estamos com 160 agora, né? Pessoas assistindo. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar para os professores, tá? Pode ligar aqui na escola, pode perguntar, pode ligar para a Poliana, pode ligar para mim, fiquem à vontade, tá? Obrigado pela paciência de vocês aí e estamos super felizes de estar com vocês aqui no próximo ano, durante esse ano, na verdade, né? Na próxima semana a gente vai começar de forma remota, mas se Deus quiser, daqui a pouquinho vai estar todo mundo junto aqui, vamos estar aprendendo junto, fazendo bastante coisa juntos, tá? Muito obrigado aí pela participação e pela presença de todos. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam que agora vocês têm a reunião com os professores, tirem todas as dúvidas e nós aguardamos todos aí no início das aulas no dia 8, mesmo que remotamente. Grande abraço. Pessoal, também agradeço a participação, estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, tanto pelo telefone da escola, quanto pelo grupo do WhatsApp. Obrigada e até mais.